Abra sua Bíblia, nós já vamos orar, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Josué. Eu tomei conhecimento agora que nosso tema é o exemplo, amém? Mas Deus vai nos conduzir a esse entendimento. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu recebi o convite para estar aqui com vocês, eu sou sempre grato ao pastor Fernando por isso. Já não é a primeira nem a segunda, né? Vocês já estão até enjoando. Mas... E eu fui informado sobre a questão do discipulado. Falar sobre o discipulado. A minha esposa estava do lado quando na verdade foi ela, eu não recebo essas coisas, irmãos. O pastor Fernando nunca mandou um WhatsApp para mim. Nunca. Não sei se é desprezo, o que é, mas nunca fez isso. Nem o pastor Eric nunca mandou. Eu não tenho. É por isso. E a minha esposa me trouxe o WhatsApp, a mensagem, falando que era sobre o discipulado. E na hora eu comentei com a minha esposa o seguinte: eu creio que Deus já havia falado comigo aquilo que eu devo ministrar. No meu espírito veio assim, uma confirmação. E então o que eu vou ministrar com os irmãos, meditar com os irmãos aqui, eu creio que realmente vem de Deus para as nossas vidas, amém? Ouça, vem de Deus para a minha vida. Veio de Deus para a minha vida, e eu creio que para toda a igreja. Eu queria deixa eu te dar uma instrução nessa palavra. Eu queria que a todo tempo você tentasse ter a sua reflexão pensando, se o tema é discipulado, então você vai pensar nesse tema. E eu quero que você, de alguma forma, você se coloque sempre como discípulo, amém? Quem é discípulo de Jesus diz amém. Amém. Nós somos discípulos de Jesus e estamos também debaixo de uma cobertura espiritual, amém? Mas que você se coloque também como discipulador. Eu não quero que você ouça só como o discípulo. Todos estão entendendo? Mas também não ouça só como discipulador. Eu quero que você tente entender isso. Aqui nós vemos Deus dizendo assim para Josué: Josué, Moisés, meu servo, morreu. Vamos colocar assim, era o discipulador, no caso de Josué. E Deus fala para Josué o seguinte: o meu servo Moisés morreu. Leia novamente comigo, deixa eu te mostrar algo. Versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Repitam comigo: Moisés, meu servo, é morto. Agora, ouça, olha o que vem depois do ponto e vírgula. Dispõe-te agora. Nós precisamos entender isso. E isso, irmãos, você vai observar na Bíblia toda.
As palavras de Deus para Josué foram primeiro informando, de certa forma, me entendam, aquilo que Josué já sabia. Moisés morreu. Mas o que Deus fala para ele é: dispõe-te agora. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender, quando nós desejamos realmente servir ao Senhor, e todos aqui desejam, amém? É essa ordenança do Senhor, é esse dispõe-te. Se você não se dispor, você jamais vai servir a Deus. Ontem esteve aqui com vocês o pastor Eric, amém? Quem esteve aqui ontem? Eu já disse isso aqui, vocês ficam gravando, isso não é bom. Mas eu vou repetir, eu sempre falo dele, eu falo assim, aquele homem é meio louco, viu, irmãos? Ele há muitos anos, ele assumiu essa postura de discipulador na minha vida. E ele acreditava que Deus tinha um projeto, um propósito na minha vida. E tudo que eu queria, irmãos, era a graça de ir para o céu. Quietinho. Eu queria sentar, nem na última fileira não era, eu queria colocar uma cadeira lá no fundo. E ficar quietinho dentro da igreja. Esse sempre fui eu. E eu já contei isso aqui para vocês. Irmãos, eu tinha desespero até de sentar aqui à frente. Eu tiro o chapéu para vocês. Eu tinha receio até disso, só para ninguém se dirigir para mim. Não falar comigo. Sempre. E o pastor Eric, ele olhou e falou assim, um dia ele me chamou para conversar, lembro até hoje. Eu acho que se eu soubesse o que aconteceu, eu não tinha ido naquela conversa. Mas eu fui. E ele falou assim, ó, eu quero você junto de mim, eu quero você caminhando comigo, assim, e você vai ser o meu discípulo, e Deus tem algo na sua vida. Eu pensei assim, mas não é a salvação? Porque para mim basta. Irmãos, logo o pastor Eric começou a trabalhar essa palavra aqui, dispõe-te. Ou seja, enquanto você não se dispor e aceitar o que Deus está chamando para a sua vida, o que Deus está te entregando, você jamais vai fazer. Irmãos, a primeira palavra que Deus disse, depois de informar, eu quero ressaltar, aquilo que Josué já sabia, Moisés morreu. Josué não desgrudava de Moisés. Depois que Deus fala assim, ó, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te. Irmãos, agora eu estou falando de mim, eu creio que alguns aqui, eu realmente creio que isso queime no coração de alguns, mas às vezes lendo a Bíblia, ou alguns livros daqueles os chamados heróis da fé. Quem já leu livros de homens como Kenneth Hagin, como T.L. Osborne, e tem tantos outros, tem uns que eu não dou conta de falar o nome, o Smith Wigglesworth, sei lá como é que pronuncia aquele nome, mas irmãos, são homens tremendos, que têm uma história maravilhosa, e eu leio livros, biografias a respeito de homens assim, e eu fico perguntando, cadê? Ou melhor, eu acho que eu posso dizer que eu ficava perguntando, onde estão? Homens, irmãos, que moviam multidões, maravilhas acontecendo, mas o que Deus tem ministrado no meu coração, e eu queria que você tivesse isso no seu também, é que assim como o tempo de Moisés passou e chegou o tempo de Josué, o tempo desses homens que eu citei já passou, irmãos. Alguns morreram, tem alguns que foram recentes agora. O T.L. Osborne foi recente. O Kenneth Hagin já tem mais de 10 anos, salvo engano. Mas a questão é, o tempo deles passou. E Deus continua fazendo a obra. Quem crê nisso? Irmãos, é o nosso tempo. É o seu tempo. O segredo está na frase, ou talvez até na palavra que Deus disse para Moisés, dispõe-te. Dispõe-te. Eu falei errado, né? Para Josué. Moisés morreu, dispõe. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, irmãos, nos dispormos. Não somente a caminhar, vamos colocar assim,
para a salvação, para a eternidade, mas entendermos que nós podemos ser útil de alguma forma. Amém? Eu vou ler novamente com os irmãos na sequência. Versículo 5 agora. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometido era a seus pais. Preste atenção, queridos. Olha as palavras. E nós precisamos entender isso. Eu creio que toda a igreja já tenha esse entendimento, mas vamos ressaltar a palavra de Deus, irmãos. Ela permanece verdadeira. Sempre quando você lê, é Deus falando com você, amém? É Deus falando com você. E Ele diz assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu usei Moisés, eu vou usar você. Então somente disponha-te. E olha o que Ele diz assim, ó. Você, presta atenção, versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Tu farás este povo. Então me entenda, Moisés ali, ele era o discípulo. Perdão, irmãos, eu vou confundir muito, tá? Você sempre vai discernir. Eu estou falando de Josué. Josué, ele era o discípulo de Moisés. Mas de repente Deus fala assim para ele: se disponha, porque é você que vai fazer esse povo herdar. Existe um povo, deixa eu falar algo para você, existe um povo aí fora que precisa herdar a promessa de Deus. Existe um povo aí fora, irmãos, entendam, lá em Colina, lá em Barretos, existe um povo que não conhece sequer a promessa de Deus. Que estão vivendo a vida como se... Ontem minha esposa pregando lá em Colina, ela citou uma frase mais ou menos assim, que a nossa vida... Irmãos, perdão, eu nem apresentei a minha esposa, né? Fica de pé. Eu tenho 4 filhos, fica de pé, Laurinha. Minha esposa, a pastora Priscila, minha filha Laura. Pode se assentar. A alegria da minha vida. Queridos, preste atenção. Eu ia dizendo, deixa eu concluir. Eu tenho 4 filhos, 2 filhas moças biológicas e 2 filhos do coração, um casalzinho. Amém? As filhas estão estudando. Preste atenção, queridos. Deus, ele trata com Josué, ao mesmo tempo que ele se refere a Josué falando de Moisés, mas ele já traz logo a informação, ó, até ontem era Moisés. Ele era o líder e você era o liderado. Ele era o discipulador e você era o discipulado. Agora não, agora você se dispõe, porque é você que vai levar esse povo. Você vai formar esse povo, você vai conduzir esse povo até a terra prometida. Agora presta atenção, nós lemos um texto desse e não nos damos conta que nós estamos na mesma condição. E que tem um povo, e é muito grande, irmãos, que não conhece. Deixa eu falar uma coisa para você, o teu discípulo, a tua discípula, ela não está aqui ainda. Mas vai chegar, e alguns vão chegar, e muitos vão chegar esse ano, em nome de Jesus, amém, pastor? Preste atenção, você precisa entender, crer e desejar que seja assim. O meu discípulo não chegou, e eu preciso conduzir o meu discípulo à terra prometida, à Nova Jerusalém, à eternidade. Mas Deus diz assim, ó, porque tu farás este povo herdar. É você que vai fazer. Mas nós, assim, entenda, assim como eu, nós achamos que é o pastor Érico, estou falando de mim. Vocês acham que é o pastor Fernando. Josué achava que era Moisés. Mas Deus falou assim, não, o tempo dele passou. Dispõe você. Assim como eu usei ele, eu vou usar você. Assim como eu fui com ele, eu serei com você. Então somente se disponha a ser forte e corajoso. E quem disse que hoje não precisa de coragem? Às vezes a gente não tem coragem de falar de Jesus para uma pessoa que vem chorar lá no emprego, reclamar, vem murmurar, vem contar problemas do casamento e chora, e você não tem coragem de contar que o teu casamento estava pior do que o dela, ou do que o dele, mas que em Cristo você foi transformado, você foi restaurado. O meu casamento, irmãos, é uma bênção. Eu tive a coragem, assim como eu disse agora há pouco, né,
de que quando o Espírito Santo ministrou no nosso coração para nós adotarmos 2 crianças, pastor, está falando perto. Elas sabem, amém? Elas sabem o quanto são amadas e que são crianças que vieram por meio da adoção. Mas quando Deus colocou no nosso coração esse desejo, irmãos, eu só tive a coragem, ela também, porque o nosso casamento estava abençoado. Porque o nosso casamento, o nosso lar estava feliz, harmonioso, tinha paz. Mas eu quero dizer para você que quando eu estava lá fora, estava horrível. Eu tinha entrado já pensando em sair. Ela sabe. Ela também queria fugir. Já não dou conta mais, não aguento mais. Casou ontem, antes do almoço. E já está desesperado para acabar. Irmãos, nós nos casamos e corremos para Jesus, porque a gente descobriu que não ia dar. Sem Jesus não ia dar. E verdadeiramente, nós nos casamos e fomos para Jesus. E eu não falo com alegria, mas para testemunho eu digo, eu precisava de Jesus para restaurar meu casamento, porque senão não tinha mais. Mas Deus fez. Mas hoje se nós estamos lá no trabalho, lá no escritório, lá na empresa, e um amigo ou uma amiga começa a reclamar e contar problemas, você parece que tem temor, tem medo, vergonha, eu não sei o quê, de contar que você tinha problemas. Mas que um dia você conheceu um lugar, um caminho, uma pessoa, amém? Que te mostrou que é possível, que não tinha mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, mas um dia você descobriu que tem. Irmãos, faz 20 anos que eu sirvo a Jesus. 20 anos. Esse ano faz 24 anos que nós estamos casados. E meu casamento realmente, assim como muitos lá fora estão dizendo assim, não está bom. Com 2, 3 anos ele estava assim. Mas nesses últimos 20 anos, irmãos, nós temos experimentado alegria, prazer, numa vida a 2, a 6. Aleluias. Numa vida a 6. Prazer, alegria, regozijo. Muitas vezes nós estamos dando gargalhada dentro de casa, alegres, felizes. Por quê? Porque é possível, porque antes não era. Discipulado, irmãos, discipulado não é muita coisa não, é fácil. Você não tem que ensinar muita coisa não, é o exemplo. Já teve pessoas que chegou em mim e falou assim, perto da minha esposa, longe dela, já falaram assim para ela. Teve pessoas que falou assim para mim, pastor, tem uns meses nós atendemos um casal lá em casa e a esposa falou, não vou falar o nome aqui, minha esposa vai se lembrar. Às vezes eu olho para vocês e eu fico pensando se é tudo isso. Eu fico pensando se vocês vivem assim mesmo. Porque eu vejo vocês tratando um outro, se relacionando um com o outro, e eu vejo algo que eu penso assim, não é possível, não deve ser verdade. E eu ali quietinho, irmãos, ela estava ali com problemas conjugais e ela foi ali para abrir o coração, aquela esposa junto ao marido. Irmãos, eu quietinho, eu comecei a me alegrar. Sabe por quê? Porque eu nunca pensei que alguém pudesse olhar para mim e achar que eu estava fingindo que meu casamento é uma bênção. Por quê? Porque eu estava vivendo o meu natural. Porque eu estava sendo espontâneo. Mas tinha alguém dizendo assim, para nós. Eu fico pensando, é assim mesmo? Isso é possível? Porque o meu casamento, eu estou na igreja, mas o meu casamento, irmãos, é possível. Eu não vim aqui para... Irmãos, eu nem pensei na palavra casamento quando eu vim para cá. Eu vou voltar, daqui a pouco eu volto aqui. Mas ouça, Deus sabe por quê, amém? Ouça. Não era. A minha alegria foi porque não era teatro.
A minha alegria foi porque não era teatro, não era para os outros ver. Eu nunca abracei a minha esposa, eu nunca dei um beijo na minha esposa na igreja ou em qualquer lugar para que os outros vissem, irmãos. Não me recordo nunca na minha vida de ter feito isso. E quando ela falou aquilo, aquilo me chocou. Ela me levou 20 anos lá atrás e eu lembrei de quando eu cheguei na igreja. Eu falei, rapaz, não é que Deus faz mesmo? E fez. Está uma bênção e não tem fingimento nessa história. É assim, irmãos. Mas aí Deus chega em você e fala assim, ó, ser forte, porque eu vou usar você para levar esse povo para o mesmo lugar que eu vou levando você. E nós temos que entender isso. Por isso eu disse para você, se coloque como discípulo, entendendo que você ainda está recebendo, que você ainda está aprendendo, amém? Mas você também já é um instrumento nas mãos de Deus para fazer algo por alguém, para levar o evangelho, para levar a palavra, para dar um testemunho, ou tão somente desfilar com a sua esposa, com o seu marido no calçadão. E alguém olhando e falando assim, é tudo fingimento, isso aí não é possível, questão dessa alegria toda, numa hora dessa, 3 horas da tarde, que alegria é essa, num sol desse? Não, isso é mentira. Isso aí é fingimento. Preste atenção, queridos. Deus faz. Se Deus ainda não fez na sua vida, deixa eu liberar uma palavra aqui. E Deus vai dar cumprimento a ela em nome de Jesus. Deus vai fazer. Tão somente ser forte e corajoso, seja perseverante. Amém? Persevere, entenda. Quando Deus disse para Josué ser forte e corajoso, é porque tem que ser. É porque precisa ser. Não é fácil, irmãos. Se tem uma coisa que não é fácil, é obedecer a Deus. Deus pede para você fazer algo que você acha que não vale a pena, que não vai dar certo, que é loucura. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não posso, se eu fizer isso, meu Deus, não posso. Alguns maridos pensam assim, esse negócio de expor conta conjunta com a esposa, não posso. Deus até tocou no meu coração já para eu dar um cartão de crédito para ela, mas eu não posso. É assim, irmãos. Tem coisa que a gente acha que não tem como, é impossível, mas Deus faz. E quando Deus manda fazer, e você decide obedecer, você é corajoso o suficiente. Eu fui corajoso, já tem muitos anos, minha esposa tem conta conjunta. Hoje ela diria assim para vocês, se ela tivesse aqui, é ele que está de dependente comigo, que ela está de primeira titular. Pus tudo no nome dela e pus ela no meu nome, pronto. Estou governando. Mas presta atenção, queridos. Deus, Ele te manda ser forte. Deixa eu falar uma coisa para você, do versículo 3 até o versículo 9, você vai ver Deus falando com Josué, instruindo Josué. Vamos terminar lá no versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até o versículo 9 você vê Deus falando com Josué, instruindo Josué, fortalecendo Josué, e usando, entenda isso, é Deus fazendo, irmãos, é Deus, usando para fortalecer Josué, usando o exemplo de Moisés, assim como eu fui com Moisés, vou ser contigo. Assim como eu uso o pastor Fernando, eu vou usar você. Assim como eu transformei aquele casamento, eu vou transformar o seu. Assim como eu abençoei, eu vou te abençoar. Assim como eu restaurei, eu vou te restaurar. Como eu curei, eu vou te curar. Eu vou fazer. Mas tem um detalhezinho, ele orienta o tempo todo, ser forte e corajoso. E muitas vezes nós falhamos aí. Irmãos, nós viemos, na grande maioria, para Jesus, sabendo que Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus galardoador, amém? Ele dá presentes, Ele abençoa, Ele transforma e a gente vem para receber, e é bom demais. Mas deixa eu falar uma coisinha para você, chega um momento que Ele quer que você comece a mostrar para os outros.
quem é Ele, o que Ele faz, o que Ele pode, e na verdade Ele deseja fazer pela sua vida. Continue lendo comigo, vira a página, versículo 10, até o 9, era Deus falando com Josué, amém? Vamos ler mais um pouco, hoje nós vamos ler um pouquinho, viu, irmãos? O pastor Fernando falou que não tem hora para parar de falar, não. Ele falou que quando der lá para as 9h30, 15 para as 10, vocês vão embora, eu vou ficar falando sozinho. Irmãos, versículo 10 diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, vamos parar por aqui, vamos voltar lá no versículo 10, deixa eu falar uma coisa para você, até o versículo 9, Josué recebendo instruções, amém? O discípulo de Moisés, recebendo instruções, e Deus falando assim para ele, agora é você que vai discipular, você seguia, agora você vai levar esse povo a seguir você, a orientá-los. E a primeira coisa que Josué faz, irmãos, depois que ele ouviu, de um versículo para o outro, só tem uma palavrinha lá, então, ou seja, então vamos obedecer, se é para fazer, vamos fazer. Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provedes de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor. Presta atenção, queridos, deixa eu falar algo aqui. Josué, quando ele entendeu, quando ele ouviu, aceitou o chamado, aceitou se dispor, ele se dispôs, irmãos. A Bíblia diz tão somente assim, então é para fazer, amém? Então Josué recebeu a palavra, então ele decidiu fazer, então ele chamou os príncipes. Irmãos, todo tempo você vê isso, lá naquela passagem lá de Jericó, todo mundo se lembra, que foram 12 espias enviados, amém? Um príncipe de cada tribo. Por que príncipe? Por que tem que ser príncipe? Porque aquela tribo, presta atenção nisso, porque aquela tribo, ela segue aquele príncipe. O príncipe fala de um líder, o príncipe fala de uma liderança, fala de alguém que leva todo o seu grupo, era uma família ali, leva todos eles juntos. Tanto é que você vai se lembrar que Josué e Caleb, 2 príncipes de 2 tribos diferentes, eles foram espiar a terra e trouxeram boas notícias, amém? Os demais foram 10 homens que trouxeram notícias ruins, notícias que traziam medo, amém? 10 pessoas, mas só que foram milhões, segundo um cálculo primário aqui, nós pensamos em 3 milhões de pessoas, irmãos, era 600 mil homens, com idade acima de 20 anos, 600 mil homens preparados para a guerra, além das mulheres e dos filhos. No mínimo 3 milhões de pessoas, só que todos eles foram fermentados e foram, vamos dizer assim, no final das contas, resumindo, perderam totalmente a bênção. Por quê? Porque eles deram ouvido, mas eles deram ouvido porque eram príncipes, eram líderes. A primeira coisa que Josué, quando assumiu a liderança, aquilo que Deus estava dizendo para ele, o que eu fiz com Moisés eu vou fazer com você, como eu usei ele eu vou usar você, vai você e vai levar esse povo. Ele foi e localizou os príncipes. Deixa eu falar algo, eu tenho certeza disso. Deus já falou com o pastor Fernando, e o pastor Fernando tem procurado os príncipes aqui desse lugar. Aqueles que vão ser, irmãos, aqueles que vão influenciar todo o rebanho. Aqueles que vão ser as pessoas que vão estar levando, encorajando, fortalecendo o povo. É assim que Deus faz. Josué, quando ele entendeu o encargo, ele foi em direção aos príncipes. E olha o que ele disse.
Eu vou ler novamente. Versículo 10, 11. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, tudo que o teu discipulador vai dizer, ou então você se coloca como discipulador e ouve assim, às vezes, tudo que você, como discipulador, vai precisar dizer, é para a pessoa se prover dessa comida, desse alimento. Irmãos, provede de comida, porque, lê o restante, versículo 11, lê comigo. Porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, ou seja, no terceiro dia, para entrar na terra prometida. Deixa eu falar uma coisa, nós não estamos falando sobre isso, mas só para você entender. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, amém? 2 Pedro 3,8 fala sobre isso. E falando sobre a vinda de Jesus. De Jesus até hoje, irmãos, 2 dias se passaram. 2000 anos, 2 dias. 2 Pedro 3,8 diz isso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então, assim como Josué falou aos príncipes, os príncipes disseram ao povo, dizendo assim, ó, se abasteça de comida, tenha comida, porque vocês têm que passar 2 dias, e no terceiro dia vocês vão entrar na terra, nós vamos receber a promessa, nós vamos entrar na terra prometida, no terceiro dia. Irmãos, Jesus deu essa atribuição à igreja. Nós temos falado o tempo todo, ministrado, tenho certeza que aqui vocês ouvem dizer que Jesus está voltando, amém? E Ele vem no terceiro dia, para te levar para a terra prometida. Mas toda a orientação, irmãos, e lá em Colina, se os irmãos verem vão ficar bravos comigo, mas lá em Colina, os irmãos parecem que não entendem, alguns deles, que essa direção, pastor, mas é Josué, é Velho Testamento, é Bíblia, irmãos. É sombra do que havia por vir, é sombra do hoje. A receita é, se abasteça, você precisa de alimento. Tem gente achando que vai herdar a terra prometida, tem gente achando que vai estar pronto para chegar do outro lado, para chegar na eternidade com Deus, salvo, com a sua família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, oh glórias, sem se alimentar, sem comida, vem na igreja, e não é vocês não, viu, é lá, de vez em quando, lá é assim, irmãos, de vez em quando. Ontem teve jogo, ô tristeza, eu não sabia nem que ia ter o jogo, irmãos, eu cheguei na igreja, ouvi o irmão que trouxe a palavra de oferta, falou que estava tendo jogo. A igreja estava mais vazia do que o habitual, que na quinta-feira já é mais vazia. E a gente fica triste. Por quê? Porque você vê que o povo não tem o interesse da comida. E aqui foi isso que ele disse. Oh, provede-vos de comida. Você tem que ter comida. Comida. Você tem que se alimentar, você tem que se fortalecer, você tem que estar forte. Por quê? Porque na hora da provação, se você não estiver firmado na palavra, você cai. Na hora que o pecado vier, você não resiste, você faz. Você tem que se prover de comida. Mas Josué falou aos príncipes, os príncipes falou a todo o povo. A função do príncipe, do líder, daquele que vai influenciar vidas. Erga a sua mão, porque eu estou falando de você. Todos, por favor. Amém? É se alimentar e levar o povo a se alimentar. É se alimentar e orientar a pessoa. Você precisa de comida, você precisa se alimentar. Às vezes, irmãos, nós vamos assim como fazemos com criança. A gente pega na mão e leva para a escolinha. A gente pega na mão para dar comidinha. A gente põe para escovar os dentes, é ou não é? Não escova não. Finge. Brinca na terra o dia inteiro, entra no banho, parece que quando está entrando já está saindo. Aí você fala assim, mas você tomou banho? Toma aí. Deixa eu ver seu pé. O que você quer ver? Eu vou pôr meia mesmo. É assim, criança. Mas nós, irmãos, nós precisamos orientar. A função de um discipulador, irmãos, no geral, o básico, você quer só o básico. Se alimente e ensine o povo a se alimentar. Se alimente, ensine o povo a se alimentar.
se instrua da palavra, seja presente no culto. Se tem aqui um visitante, deixa eu falar com você, não precisa erguer a mão. Deixa eu falar uma coisa para você, para que Deus transforme a sua vida, você precisa entender esse segredo só. Seja presente na casa de Deus. Aprenda tudo aquilo que você não aprendeu ainda. Conheça tudo aquilo que você não conhece ainda. Conheça as promessas. Reivindique as promessas, receba as promessas, amém? É tudo o que você precisa, se alimente. Aqui tem a verdadeira comida, amém? Eu quero continuar lendo com vocês, porque nós vamos... Cadê o relógio? Que legal, dá reflexo, não dá para ver, viu, pastor? Não dá para ver. Deu reflexo aqui, ó. Presta atenção. Vamos seguir. Versículo 12. Vou ler novamente. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armado na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Deixa eu pedir para você, abre lá em Números 32, só um pouquinho. Deixa eu mostrar algo para você. O que eu quero mostrar para você é o que aconteceu lá atrás, quando Moisés estava em vida, com essas tribos, com esse povo. Para que você possa entender, eu vou resumir, senão nós vamos passar do horário. Mas ouça, eu quero que você consiga entender um pouquinho do que estava acontecendo aqui. Vamos ler Números 32. Versículo 1, só que eu vou pular bastante, amém? Diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jázer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo, pula, versículo 4, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Presta atenção, só até aí. Para você entender, eu creio realmente, a igreja conhece o êxodo, a saída do povo do Egito, mas para vocês entenderem, bem resumido, aquele povo, irmãos, eles estavam deixando o Egito, passando pelo deserto, e depois eles receberiam uma terra prometida, amém? Mas essa terra, ela era habitada, toda a terra era habitada, em partes dela tinha gigantes. Isso é importante nós entendermos, por quê? Porque Deus prometeu uma terra, mas você precisa entender, Deus vai dar? Não, Deus já deu, mas você vai ter que lutar por ela, amém? Tem muita coisa que Deus te prometeu, e você precisa se despertar para isso, você vai ter que lutar. E esse povo, entenda, eu estou falando das 12 tribos, todos aqueles 3 milhões de pessoas, esse povo simplesmente, eles começaram essa caminhada, e eles começaram a conquistar. E Ruben, o líder da tribo, Gade, eles chegaram em Moisés, depois de conquistar aquém do Jordão, antes da travessia do Jordão, eles estavam em caminho à terra, e já estavam conquistando. Vocês estão me entendendo? É importante você entender isso, a gente vai discorrer a partir de então. Eles chegaram, e eles tinham muito gado, a prática deles era criar gado, e eles viram que aquela terra que eles haviam conquistado, entenda, as 12 tribos, invadiu aquele lugar, derrotou o inimigo, amém? E conquistou aquele, assim como você já ouviu lá de Jericó, eles chegaram e eles conquistaram, venceram os inimigos, mas era uma terra apropriada, devia ter um pasto muito bom, uma terra muito plana, penso que para gado deve ser isso,
Era uma terra muito apropriada para gado. E eles disseram assim para Moisés: Moisés, essa terra é boa para gado. É terra boa para gado. E nós temos gado. Nós cuidamos de gado. Dá-nos essa terra. Para que a gente não precise passar o Jordão. Nós vamos ficar do lado de cá. Essa terra está bom para nós. Olha a resposta de Moisés. Versículo 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Presta atenção. Depois você lê com atenção. Moisés já falou com indignação. Aí quer dizer então o seguinte: você chegou aqui, conquistou esse pedaço de terra, até aqui combateram. Os combatentes foram 12 tribos. Vocês estão me entendendo? 12 tribos lutando. 12 povos diferentes, todo mundo batalhou e conquistou essa terra. Agora essa terra para você tá bom, você fica aqui feliz da vida, cuida do seu gado, e os outros 10, que na verdade seria 9,5, porque Manassés entrou nessa distribuição e ficou do lado de cá, metade e metade foi. 9 tribos e meio vai seguir a batalha, mas para você a guerra acabou. Para você não precisa mais. Tá bom assim. Presta atenção, igreja. Eu tenho 20 anos de fé, falei aqui agora há pouco. Irmãos, é como eu me senti o dia que eu li esse texto, como se eu estivesse do lado de cá do Jordão, falando assim para Deus: tá bom aqui? Tá bom aqui? Essa terra tá boa, eu estou em paz, meu casamento era um caos, está uma bênção, oh glória. Minhas filhinhas, uma maravilha. Tá bom, meu casamento tá bom. Ajudar um pouquinho. Está tudo certo. Presta atenção, queridos. Um dia, lendo essa palavra, eu falei: gente, eu acho que eu já falei isso para Deus. Tá bom, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelas minhas conquistas, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já fez, obrigado. Aí eu vou para a igreja, eu louvo, eu adoro. E Deus falou assim, nas palavras de Moisés: os teus irmãos continuam batalhando e você cruza os braços? Os teus irmãos vão para a batalha e você não faz mais nada? Para você tá bom, você venceu. Só que tem gente chegando agora que está por aqui de problema. Quem está me entendendo? Você é o discipulador dele. Tem gente que está chegando agora, irmãos. E tem gigante para todo lado. E tem inimigo para todo lado. É adversário para todo lado. Tem guerra para combater todo dia. Aquele ditado que a gente usamos: todo dia é um gigante. Todo dia é um gigante. Mas alguns de nós, irmãos, estamos do lado de cá do Jordão dizendo assim: tá bom. Tá bom. A minha vida está boa. Eu estou abençoado, não me falta nada. Financeiramente, Deus me deu um emprego bom. Meu casamento está uma maravilha. Eu estava com problema de saúde, Deus curou, aleluias. Olha, está tudo jóia. Está bom. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso dizer que a minha vida está assim. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu não posso cruzar os braços, irmãos. Você não pode cruzar os braços, amém? Deixa eu pular um pouquinho aqui. Versículo 15. Se não quiser segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. 16. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor,
e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eu queria que a igreja prestasse atenção nisso. 23. Se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Volta lá para onde você estava, em Josué. Presta atenção o que Moisés falou para aquele povo, que estava feliz da vida. Conquistamos a terra prometida. Para nós está bom aqui. Nós não precisamos ir para lá. Ele diz assim no versículo 4. Não nos faça passar o Jordão, porque está bom do lado de cá. Meu negócio é gado, o gado está, o pasto aqui é bom. Eu não quero batalhar mais não. Chega. Imagina, eu vou para a guerra, morro lá e fica esse gado para quem? Vamos ficar quietinho. Moisés falou, não, os seus irmãos, e é importante lembrar que no caso aqui, aqueles irmãos tinham batalhado por aquela terra. Eles vão seguir adiante para batalhar, desocupar mais terra, possuir mais terra, e depois a terra vai ser distribuída entre as demais tribos. Eles vão batalhar e você vai ficar aqui? Não. Depois que Moisés orientou, falou algumas coisas, eles entenderam e falaram assim, não, Moisés, vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar as mulheres e as crianças aqui, porque eles não vão batalhar, e nós vamos passar do Jordão. Nós vamos guerrear pelos nossos irmãos, nós vamos batalhar por eles. Enquanto não estiver bom para eles, não está bom para nós. Enquanto eles não estiverem bem, nós não vamos deixar de lutar. Enquanto eu não ver, na nossa linguagem aqui, irmãos, a vida dele abençoada, a vida dele transformada, liberto do vício, liberto da prostituição, da promiscuidade, enquanto eu não ver a vida dele abençoada, assim como Deus abençoa a minha, eu não vou me aquietar. Nós vamos fazer assim. Aí Moisés disse assim, ó, se vocês fizerem assim, tá joia. Mas se vocês não fizerem, o vosso pecado há de achá-los. Ou seja, estariam em pecado. Por quê? Porque para você está bom, mas você está ignorando a condição do seu irmão. Irmãos, eu vejo discipulado nisso. Eu vi discipulado aqui, no meio da guerra, discipulado, coisa estranha, mas eu vi discipulado aqui. Eu falei, meu Deus, quantos de nós estamos felizes porque está bom? A minha vida já foi transformada. Eu cheguei há 2 anos, estava assim, ó, já melhorou alguns. Eu cheguei a 5, minha vida está uma maravilha. E a gente esquece, irmãos, às vezes vem uma pessoa 2, 3 vezes, não volta mais, a gente não procura saber. Está morrendo na batalha, a gente não está preocupado, está bom do lado de cá, do Jordão, está bom. Está bom aqui. Presta atenção, queridos. Tem pessoa morrendo lá fora, perdendo a batalha. Porque alguns que já venceram, não ajudam quem não venceu. Presta atenção nisso. Alguns que já conquistaram, têm experiência, sabem o caminho. Muitos dizem assim, conhece o caminho das pedras. Sim, conhece, mas não ensina ninguém. Não ajuda ninguém. Tem uns versículos bíblicos na ponta da língua, mas não conta para ninguém, não fala para ninguém do que Deus é capaz. Oh, glória! Não fala para ninguém do que Deus é capaz de fazer. Nem é minha, irmãos. Não ensina, não prega, não orienta, não convida, não procura saber por que não veio. Não. Tá bom para mim? Vamos encerrar, irmãos. Vamos lá para o capítulo 22. Eu quero só contar para você o final dessa história, amém? Aqueles homens que estavam felizes do lado de cá do Jordão, aqueles homens que estavam realizados, essa terra boa, eu tenho gado, essa terra é para gado, aqui está bom, eu não quero ir do outro lado de jeito nenhum. Mas quando eles entenderam o ensino, eu quero que você fortaleça isso no seu coração. O ensino de Josué, que era agora o discipulador, mas até pouco tempo atrás ele era só discípulo. É assim, irmãos. Você chega como discípulo, você se torna discipulador e você nem percebe.
O que você não pode é deixar de passar pela transição. Às vezes você fala assim, eu ainda sou discípulo, estou todo dia, toda semana. Todo dia também não, né, pastor? Misericórdia, ninguém aguenta. Não, toda semana. Toda semana ligando para o pastor com problema, buscando direção, buscando conselho. Mas tem muita coisa que você já aprendeu e que você pode ensinar. Amém? Tem muita coisa que você já venceu e você sabe como para ensinar alguém que não venceu. Aquele povo que estava feliz, mas entendeu quando Josué trouxe a instrução de que era preciso batalhar pelos irmãos. Irmãos, qual a palavra-chave, a frase-chave dessa ministração hoje? É preciso batalhar pelos irmãos. Tem muita gente batalhando, irmãos. Deixa eu falar uma coisa, assim como aqui era uma minoria, os que haviam já conquistado, estavam realizados, era minoria perto dos demais. Hoje, irmãos, aqueles que venceram, conheceram a promessa, o Deus da promessa, se renderam e começaram a experimentar as promessas, a ter a vida abençoada, nós somos uma minoria. A grande maioria continua batalhando. Alguns estão na sua família. Alguns você chama de irmão, de irmã, pai e mãe, até filho. E ainda assim, amando tanto, você ignora que você precisa de ajudar. Não, pastor, não, começa a trazer palavra dura, não é palavra dura, irmãos, é só para trazer o entendimento. Pessoas que nós amamos estão se perdendo lá fora. E você está me entendendo. Mas nós baixamos a guarda. Para mim está bom. Meu casamento está bom. Mas esses homens entenderam. Josué 22. Versículo 1 diz assim: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Esse mandamento é de quem? Do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Preste atenção. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, a outra meia tribo, amém? Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro, muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Deixa eu só explicar o que aconteceu aqui, e eu encerro. Todo mundo sabe como funcionavam essas guerras. Cada cidade, cada campo, cada nação que eles invadiam, eles destruíam os inimigos, amém? Eles matavam. Toda a riqueza daquela cidade se tornava despojos de guerra. É nosso agora. Eles foram acumulando riquezas e mais riquezas. Esses exércitos, irmãos, de Israel, quando eles passavam por essas batalhas, eles cada vez se tornavam mais ricos. Por quê? Porque cada batalha que você vence, você toma ali o gado que aquele povo tem. Não matava o gado vira churrasquinho fim de semana, né? Vai acumulando. Quando os irmãos haviam conquistado, estavam já com a vida abençoada, aqueles que estavam ainda com problemas, já tinham conquistado, Josué abençoou aquelas 2 tribos e meia, que entendeu que precisava continuar abençoando, lutando, guerreando pelos irmãos, e disse assim, reparte,
de todo o gado que foi tomado, reparte, leva a parte de vocês. Ou seja, eles já tinham gado, o gado aumentou. Ouro e prata, toda a riqueza, leva. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas, irmãos. A Bíblia fala de um Deus que tem presentes, que tem bênção, que tem prosperidade para o povo. E eu não estou aqui pregando a teologia da prosperidade, ainda que eu creio, porque aquele que anda em obediência à palavra, ele entra num caminho de bênção, as bênçãos vos alcançará, amém? É fato, é verdade, mas eu quero só que você entenda, quando eles entenderam que eles precisavam continuar, batalhar, ajudar os irmãos, além deles poderem voltar debaixo de bênção, eles foram abençoados a voltar, eles também foram com prosperidade, com bênçãos, com riquezas. As bênçãos do Senhor, irmãos, ela está vinculada ao servir ao Senhor, a lembrar daqueles que estão lá fora. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, ele é sábio. Amém?